Capítulo 228, Tão pobre. Nina, Marlon, Argos e mesmo Túlio se sentiram intimidados pela pressão do tenente Ícaros. Deve-se saber que a primeira guarnição era conhecida como a mais forte de Vento Amarela, apesar de muitos questionarem esse fato alegando que a 13ª só perdia em números, ainda era inegável sua influência e poder em toda a cidade. Rapaz, eu Ícaros, sou grato a você. Arslan é um dos meus homens com maior talento. Perdê-lo naquela cidade teria sido desastroso para mim. Você tem meus sinceros agradecimentos. Desde que a Tenente Balena havia aumentado seu tom de voz e chamado a atenção, todos no salão mais ou menos prestavam atenção neles. Ao verem um tenente agradecendo um simples oficial, não puderam deixar de ficar chocados. Quem é aquele? Para o Tenente Ícaros se rebaixar a agradecê-lo, isso é algo impressionante. Você não sabe? Bem, eu também não, nunca a vi mais feio. Um sujeito falou, num tom de inveja. Aquele é o oficial Fernando, do pelotão 0. Um homem declarou. Todos olharam em sua direção, era Arslan Strauss que acabará de chegar ao salão. Caminhando em direção a Ícaros, Arslan tinha um rosto sério e composto, digno de uma elite. Arslan, estava falando de você agora mesmo. Tenente. Arslan respondeu, ajoelhando-se e o saudando. Nesse momento muitas pessoas se recordaram dos rumores de algumas semanas atrás. Fernando do pelotão 0, esse não é o cara que conseguiu saquear e fugir da cidade das 1000 flores? Quando um sujeito disse isso, todos imediatamente se lembraram que havia um rumor assim. Todos os olhos voltaram-se para o jovem em armadura negra e rosto pálido. Olhando para seu porte e aparência, ele definitivamente não se encaixava na pessoa que haviam imaginado. Fernando sentiu-se desconcertado com tantos olhares em sua direção, apesar de estar mais ou menos acostumado a isso desde que se tornou um oficial, ainda causava-lhe algum desconforto ter tantas pessoas falando dele e apontando em sua direção. Além disso, todas as pessoas ali eram pelo menos de nível oficial, ou maior, o que causava uma pressão ainda maior. Nina ficou surpresa ao ver Fernando parecer nervoso. Se não tivesse testemunhado pessoalmente sua força e poder na batalha na cidade, teria achado que era uma pessoa diferente. Ela sentiu-se estranha, o jovem que conseguiu matar dezenas de soldados com extrema brutalidade e até ousado enfrentar uma tenente conseguido desviar um de seus ataques, agora parecia estar nervoso e tímido. Oficial Fernando, é bom revê-lo. Arslan disse, com sinceridade. Ele devia sua vida ao jovem, então o tinha em maior respeito. Ouvindo isso, Fernando assentiu de volta. Rapaz, tendo em vista que trouxe meu subordinado em segurança e até conseguiu suprimentos, sinto que estou em dívida com você. Se tiver algo que precisa, basta dizer. Todos no local tinham rostos cheios de inveja, um tenente da primeira guarnição devendo-lhe um favor, isso era algo que muitos ali matariam para ter. Ao ouvir isso, o olhar retraído e tímido de Fernando piscou. Bem. Eu aceito dinheiro. Após ouvir isso, todos no local ficaram sem palavras, um tenente estava oferecendo um favor e o jovem pedia dinheiro no lugar disso. Ninguém conseguia acreditar nisso. Era o favor de um tenente que eles estavam falando. Ícaros ficou desconcertado, enquanto Balena tinha um rosto estranho. Ha 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 ha. Raul não aguentou e caiu na gargalhada, enquanto dava alguns tapas no ombro de Fernando. Você nunca me decepciona, garoto. Ouviu ele Ícaros, abra a carteira. O clima na sala era estranho, não bastasse o rapaz fazer uma exigência tão estranha, seu tenente o apoiava completamente. Muitos não puderam deixar de pensar sobre os rumores da 13ª ser composta de lunáticos. Como estamos indo para a batalha, não trouxe nenhum valor significativo comigo. Ícaros disse, envergonhado. Desde que assumiu o posto de tenente nunca havia ficado tão embaraçado como naquele momento. Na realidade ele tinha algumas moedas de prata com ele, mas não se atrevia a usá-las. Se desse muito pouco as pessoas falariam sobre quão mesquinho era, e se desse demais diriam que ele foi extorquido. Ele estava numa situação realmente complicada. Ouvindo as palavras do homem, os olhos cheios de expectativa de Fernando lentamente perderam o brilho. Atualmente o que ele precisava era de dinheiro, não do favor de alguém. Se conseguisse voltar vivo dessa guerra, ele tinha muitas coisas que requeriam somas significativas de dinheiro, como comprar mais poções Falserivrat, treinar mais soldados, bancar as pesquisas de Carius, pagar seus funcionários e investir mais recursos na linha negra.
Cada uma dessas coisas martelava na cabeça de Fernando, não era fácil ser o líder de um pelotão. Todos seus projetos eram importantes, mas se não houvesse dinheiro entrando, tudo ficaria estagnado. Isso fez lembrar sobre como esse mundo não era tão diferente da Terra em alguns aspectos, sem dinheiro ninguém era nada. Na verdade, de repente ele começou a se sentir muito pobre. O que Fernando não sabia, é que as somas de dinheiro que ele tinha, deixariam até mesmo alguns subtenentes e tenentes completamente chocados. Se ele ousasse se chamar de pobre, o que eles seriam? Moradores de rua? Vendo o rosto decepcionado do jovem, Ícaros ficou sem palavras. No primeiro momento ele pensou ser uma brincadeira, mas percebeu que o rapaz falava muito sério. Então moveu o pulso, uma poção apareceu em sua mão. Aqui, pegue, jovem. O homem disse, entregando uma poção azul. Olha, é uma poção incrementadora Faucer. Uma das pessoas ao redor disse, exclamando. Fala sério, isso vale pelo menos 120 moedas de prata. Isso é um presente bem caro e ele entregou como se não fosse nada. Vários comentários de admiração e inveja foram ouvidos ao redor. Ícaros ficou satisfeito ao ouvir isso, mas ao ver o rosto do jovem, sua expressão mudou. Fernando inicialmente ficou empolgado ao ver o homem tirando uma poção, um tenente certamente teria coisas valiosas. Porém, ao ver que se tratava de uma mera poção incrementadora Faucer, sua expressão escureceu. Ele está me tratando como um mendigo? Pensou consigo mesmo. Se fosse antigamente, quando ele ainda era um cabo, uma poção como essa certamente seria valiosa, mas atualmente ele era um oficial, algo desse nível não era muito significativo. Para ele, que já havia atingido o limite usando poções Falserivrat, que eram um nível acima das incrementadas, esse presente não era grande coisa. Na verdade, ele mesmo já havia comprado lotes e lotes de incrementadoras Falser e distribuído entre seu pessoal. Percebendo o descontentamento de Fernando, Nina que estava ao lado entendeu. Para um oficial normal, uma poção como essa era muito valiosa, mesmo que não pudesse usar em si mesmo, poderia dar para seu pessoal. Mas ao lembrar da força de Fernando, sentiu que ele definitivamente não precisaria de algo desse nível. Assim que Ícaros estava prestes a dizer algo, um estrondo ecoou em todo o salão. A comitiva de Dmitri havia chegado. Junto a ele vários oficiais, sargentos, subtenentes e mesmo tenentes chegaram. Eram todos membros do salão da recepção. Ao contrário das guarnições, que pouparam homens, mantendo a nata de seu pessoal em Vento Amarelo, enviando apenas 3 tenentes. Raul da 13ª, Balena da 2ª e Ícaros da 1ª, o salão havia trazido ao todo 6 tenentes. Cada um deles exalava uma poderosa pressão, equivalente aos outros tenentes. O local cheio de conversas, entrou num silêncio absoluto. Mesmo Raul se manteve composto, em frente a um major, mesmo Vitor não tinha coragem de ser ousado, muito menos ele. Sentem-se, em breve começaremos a reunião. A voz envelhecida e ao mesmo tempo poderosa de Dmitri ecoou em todo o salão. Ninguém ousou contestá-lo, todos rapidamente buscaram assentos e se acomodaram. Olhando em volta, Fernando estimou que havia mais de 100 pessoas naquele lugar. Somente de oficiais, ele tinha certeza que tinha em torno de 100, mesmo que alguns tivessem morrido nas terras da Legião Pantera, ainda haviam muitos. Além deles, observou vários sargentos e subtenentes, seja das guarnições ou do salão, o número era muito alto. Mas o que mais chamou sua atenção foram os 6 tenentes do salão, ele não fazia ideia de que havia mais tenentes além de Raul, Ícaros e Balena, saber que tinham mais oficiais superiores nesse exército fez sua confiança disparar. Nesse momento Dmitri que estava sentado na parte mais alta do salão levantou. Acredito que todo o pessoal relevante está aqui. Então vamos dar início. E disse, então fez um sinal para alguns soldados nas laterais, que rapidamente trouxeram 2 grandes esferas translúcidas e as colocou em lados opostos do salão. Como vocês bem sabem, estamos rumando ao sul para reforçar nossa legião, os Leões Dourados. Atualmente estamos estacionados em Aquilones. E disse, então moveu o pulso. De repente, ambas as esferas que estavam inertes acenderam-se simultaneamente e emitiram uma luz semelhante a projetores, formando uma imagem que se assemelhava a um holograma. Fernando ficou sem palavras, ele não imaginava que algo assim era possível. Olhando a imagem à frente, logo entendeu, era um mapa. No mapa estava demarcado Vento Amarelo, Lâminas do Norte, Mil Flores e todas as cidades pelas quais eles desviaram no caminho até Aquilones. Olhando para o mapa, seu coração tremeu. Vento Amarelo era retratado como um ponto minúsculo,
enquanto Aquilones, onde estavam, era um grande círculo, centenas de vezes maior. Não só isso, várias grandes cidades escalonavam ao lado de Aquilones, cercando todo o norte da região central do continente humano, era como um cinturão de cidades, formando um círculo defensivo. Pela primeira vez desde que chegou em Avalon, Fernando conseguiu ter acesso a um mapa tão amplo e cheio de informações. Seus olhos estavam vidrados, tentando guardar o máximo de informações que podia.